Agora vamos para a programação da nossa segunda montagem. Vamos começar como começamos na primeira programação, criando um loop infinito para que isso fique se repetindo o programa inteiro. Vamos então dessa vez utilizar o sensor de luminosidade dentro de uma condição. Então nós vamos pegar a condição, vamos definir a condição para luz. Nós vamos comparar se essa luz está maior ou menor do que está sendo medido. Então aqui a gente está botando 50 para deixar um número que seja bem na metade. Você pode definir isso de acordo com as suas condições de luminosidade no local. Você pode testar com 50, ver se ele funciona bem, testar com mais, tentar testar com menos. O que a gente precisa aqui é que a função gerar luz esteja ligada. Por quê? Porque a gente está medindo se a superfície é preta ou não, porque ele vai seguir uma linha, né? E para isso a gente vai precisar medir o quão reflexiva é essa superfície, né? Então o preto ele vai refletir menos luz do que as outras superfícies, seja branco ou de alguma outra cor. Então é essencial que a gente ligue o LED do sensor para que ele consiga ser refletido na superfície e a gente medir o quanto dessa luz está sendo refletida. Então o próximo passo seria a gente botar uma ação de mover o motor, certo? Então a gente vai primeiro botar do motor B e depois uma ação do motor C, que a gente conectou nessas duas portas. A gente vai definir as duas com a direção para trás, porque é como o carrinho é montado, o motor fica com a direção para trás. A gente vai definir a força que a gente quiser. Eu vou colocar aqui nesse caso a força do B no mínimo, porque a gente vai querer que ele vire na direção da linha, e o C numa força aqui eu vou colocar metade, para ele também não ficar tão agressivo. A gente vai deixar no ilimitado e o motor B também no ilimitado. Mas caso essa luminosidade seja menor, a gente vai querer que o contrário aconteça. Então vamos colocar aqui um motor, outro motor. Vamos definir esse motor para o B e esse motor para o C. Também os dois na direção para trás, já que é assim que o carrinho está montado. Só que nesse caso, a gente vai querer que ele volte para a última direção. Então a gente vai deixar o motor B na força 50 e o motor C com força 0. E a gente também vai deixar ele em ilimitado. Por quê? Porque se vocês perceberem, a gente vai estar dirigindo ali num limiar entre o menos luminoso e o mais luminoso, correto? Se ele estiver na parte mais luminosa, a gente quer que ele esteja voltando para a parte que está menos luminosa. E se ele estiver na parte menos luminosa, a gente quer que ele esteja voltando para a parte que está mais luminosa, para ele sempre ficar naquele limiar. Então ele nunca vai se distanciar dessa linha, contanto que as condições sejam ideais para isso. Então, se você tiver calibrado o sensor de luminosidade, esse valor corretamente, ele vai sempre estar se movendo em direção à linha. Você vai perceber que, como esse código é simples, ele vai ficar indo de um lado para o outro, mas ele vai ir para frente e vai ficar seguindo essa linha, sempre. E a próxima coisa que a gente poderia fazer seria vir aqui em ações de monitor e definir, por exemplo, que se ele estiver indo para uma direção, ele vai exibir uma imagem. Então aqui a gente pode botar, deixa eu achar aqui, pode ser essa imagem vamos achar uma, aqui, essa imagem da setinha para baixo. A gente vai definir para ele limpar o monitor. Então ela vai sempre exibir essa imagem quando ele estiver na parte mais luminosa, e a gente pode também botar no monitor aqui para quando ele estiver indo. Então vamos achar aqui forward, que seria a setinha. Você percebe que as imagens que estão aqui, elas estão em ordem alfabética.
Então aqui, forward, uma setinha para cima, a gente também vai limpar. Então, sempre que ele estiver em uma ação ou outra, ele vai mostrar no display o que ele está fazendo. Vocês percebem que esse código também é bem simples, é só uma demonstração de como funciona o sensor. Nós vamos depois fazer um outro código que ele é um pouco mais eficiente. Vamos agora para a programação desse código. Vamos agora para o próximo programa, como eu tinha falado para vocês. Nós vamos começar de novo fazendo um loop infinito. Vamos colocar esse loop aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar o sensor de luminosidade. Só que dessa vez a gente não vai usar ele dentro de uma condição, que nem a gente tinha feito da outra vez. O que a gente vai fazer agora é vir aqui em dados, em matemática, e a gente vai setar isso aqui para divisão. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, o valor da intensidade, que ele vai estar medindo lá, que é de 0 a 100. A gente vai deixar ele gerando luz, mas essa parte da comparação ela não importa aqui. Por que ela não importa? Porque a gente vai estar pegando o valor da intensidade. A gente não está usando ele como uma condição. Então a gente vai pegar esse valor da intensidade, colocar ele dentro da variável A, correto? E o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa variável A por 20. Então a gente vai estar dividindo esse valor por 20. Por quê? Porque aí nós vamos transformar esse número em um número inteiro, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então nós vamos criar uma condição aqui. Só que essa condição, ao invés de a gente usar o controle dela por um sensor, a gente vai usar por um valor. E o tipo vai ser de número. Então o que nós faremos aqui? Nós temos a condição 1, a condição 2. Vamos adicionar condições aqui a esses valores. Para adicionar condições aqui a esses valores, vocês percebem que a gente não está disponível aqui o valor do mais, né? Isso é porque a gente está em vista plana. Em vista plana a gente só tem duas opções. Caso a gente queira ter mais de duas opções, a gente precisa tirar a vista plana para que a gente consiga acessar as diversas opções aqui. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a condição 1, em que esse valor é 0, a condição 2, em que esse valor é 1, a condição 3, em que esse valor é 2, a condição 4, em que esse valor é 3, e a condição 5, em que esse valor é 4. Por que a gente está fazendo isso? Porque no momento que a gente colocar esse número aqui, como ele está procurando aqui para números inteiros, ele vai transformar esse número aqui na parte inteira dele. A gente está dividindo aqui por 20, né? Então esse valor, caso ele esteja de 0 a 20, o valor inteiro dele vai ser 0. 0 a 19, desculpa. O valor inteiro dele vai ser 0. Caso ele esteja de 20 a 39, o valor inteiro vai ser 1. E, em seguida, esses valores. Então, o que a gente vai fazer aqui? No outro, a gente só tinha duas opções. Ou ele está se movendo para a direita, ou ele está se movendo para a esquerda. Nesse caso aqui, a gente está transformando a intensidade em valores, em mais opções, fazendo com que a gente possa virar menos, caso ele esteja mais iluminado, e mais no contrário. Então nós vamos aqui, por exemplo, vemos para a primeira opção aqui, que é 0, e a gente vai colocar uma ação de motor, outra ação de motor, que nem a gente fez no algoritmo passado, também colocando para trás. A gente vai colocar o motor B e aqui o motor C, também colocando ele para trás. Só que nesse caso, aqui a gente vai ter a menor luminosidade possível. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar o motor B em 50% e a gente vai colocar o motor C em 0. Agora nós vamos para a segunda condição, em que já está um pouquinho mais luminoso. Então o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar de novo uma ação de um motor, outra ação de outro motor, definir esse aqui para o C, esse aqui para o B. Assim como na anterior, a gente vai definir os dois para baixo. Só que, nesse caso, a gente vai deixar o B ainda com a mesma potência, só que a gente vai aumentar um pouquinho a potência do C, para ele virar menos. Assim a gente consegue um controle mais granular do quanto ele está virando. Então, vemos aqui, colocamos em 25, ao invés de usar podemos só digitar o valor, colocamos em 25. Então a gente vai fazer isso em todos esses valores possíveis. Aqui no meio, você percebe que a gente deixou um limiar para que exista realmente um meio. Se ele estiver bem no meio, a gente quer que ele só mova para frente. Então a gente vai colocar duas ações de motor aqui
A gente vai colocar B para baixo, aqui C e para baixo. E a gente quer que os dois estejam em 50, para que ele vá para frente. Assim, se ele tiver uma direção reta, ele vai somente continuar seguindo essa direção, sem precisar ficar indo de um lado para o outro, que nem no outro algoritmo. Aí agora aqui a gente vai fazer o inverso desse daqui. Por exemplo, aqui o C estava virando metade e o B estava indo com 25 e o B com 50, a gente vai fazer só o inverso disso. Então vamos aqui com uma ação, botar o primeiro motor. Vamos aqui com ação, colocar o segundo motor. Aqui o B para baixo, aqui o C para baixo. Então, nesse caso, como aqui a gente tem o B indo 50 e aqui o C indo 25, a gente vai fazer o inverso. Aqui a gente vai botar o C indo 50 e o B indo 25. E no outro caso mais extremo, espelhado também a esse, a gente vai colocar o B indo 0 e o C indo 50. Então a gente vem aqui, motor, coloca esse aqui, e aqui coloca outro motor aqui. Então a gente bota aqui o B e aqui o C. De novo, a gente vai fazer isso espelhado. Então aqui a gente vai botar o B com 0 e o C com 50. Então o B com 0 e o C com 50. Assim a gente tem o nosso código um pouquinho mais eficiente pronto também. Agora, como nos vídeos passados, seria só, usando esse botão aqui, passar o arquivo para o Brick. Agora, com o programa feito, vamos passar o programa para ele, ligar ele, colocar o cabo USB e passar o programa para ele. Esse barulho, vocês percebem que o programa já está nele. Pode tirar o cabo USB e vamos em meus arquivos, arquivos de software, e temos aqui o LineFollow 2, que é o arquivo que foi colocado. Agora vamos passar para outra gravação para mostrar para vocês o funcionamento dele. Vai.